página Tarô Arte Vida, meu nome é Dayana Rodrigues e nesse vídeo você vai ver um pouquinho sobre como são as minhas consultas de tarô. Se você está interessado em agendar uma consulta comigo, ainda está em dúvida um pouco sobre como é o meu trabalho, não perca esse vídeo. Para quem não sabe, eu sou taróloga já há 13 anos. As minhas consultas, então, como eu falei, elas são puramente técnicas, baseadas no estudo da simbologia do tarô. A minha missão, o meu objetivo é sempre ser 100% objetiva, sincera e o mais esclarecedora possível. Se a pessoa, mesmo depois da consulta, ela ainda ficou com alguma dúvida em relação a alguma coisa que eu disse, ela pode entrar em contato comigo e pode me perguntar. O meu lema é 100% clareza, ou seja, eu sempre gosto de passar segurança, clareza, transparência e confiança para os meus consulentes. Outro aspecto também das minhas leituras é que elas são muito detalhadas. Eu gosto de levar o máximo de informações possíveis para as minhas consulentes, porque justamente quando uma pessoa busca um tarólogo, ela está repleta de dúvidas, ela está muito confusa, ela quer saber respostas para aquilo que ela está procurando. Para todo o Brasil, eu atendo por telefone ou por Skype. Também posso atender por e-mail. Durante aquele tempo, fazer quantas perguntas o consulente quiser. Então, o consulente ele pode perguntar sobre relacionamento, sobre saúde, sobre família, sobre filhos. Pode perguntar sobre carreira, finanças. É só marcar consulta comigo enviando uma mensagem aqui para o inbox da página ou para o meu e-mail, que é dayanarodrigues.comunicação, sem tio e sem cedilha, @gmail.com. Repetindo, Dayana com I, Rodrigues, tudo junto, comunicação, sem tio e sem cedilha, @gmail.com. Eu sempre gosto de utilizar alguns métodos de jogo. Vou explicar para vocês. O consulente, por exemplo, me pergunta se ela e o ex vão se reconciliar, se eles vão voltar. Para esse tipo de questão, eu sempre gosto de abrir dois métodos diferentes. Eu abro ali as cartas para ver como é que o cara tá em relação a ela, sobre o aspecto psicológico, ou seja, se ele pensa em voltar, se ele pensa em continuar afastado, se ele pensa em entrar em contato, caso ele não tenha mais contato com ela. Vejo tudo bem minuciosamente. Eu gosto que as minhas leituras sejam bem ricas em detalhes. Vejo também o aspecto emocional, ou seja, o que aquele cara sente. E isso vale não só para quem para quem terminou um relacionamento, tá, gente? Eu dei só um exemplo. Ou seja, para as questões afetivas, questões de amor e de relacionamentos, eu sempre gosto de abrir sempre dois jogos para ver como é que a pessoa tá em relação ao consulente. Vejo também o aspecto sexual, ou seja, como estão os desejos sexuais, como está a libido da pessoa em relação ao consulente. Vejo também quais são as intenções daquela pessoa, se aquela pessoa tem intenções sérias, se tem intenções de continuar o relacionamento, se tem intenções de se reconciliar, caso estejam brigados, afastados, caso tenham terminado. Caso seja um relacionamento onde as pessoas estejam juntos. Não importa qual é a sua dúvida em relação ao amor e aos relacionamentos, eu sempre vou ver como é que a pessoa está em relação a você nos três aspectos: psicológico, mental, emocional, sexual e o aspecto também das intenções. Como é que vai ficar a situação também daquele relacionamento também. Se a questão não for um relacionamento, se for uma questão sobre saúde, sobre carreira ou qualquer outro assunto, eu também vejo como é que vai ficar aquela situação a partir das energias que estão atuando no momento. Vejo quais são as energias que estão atuando de maneira desfavorável, de forma negativa, ou seja, o que está atrapalhando, o que está impedindo, quais são os empecilhos para que aquela questão
se realize, veja o caminho também, ou seja, quais serão os próximos capítulos, qual é o futuro mais imediato, como é que aquela questão que foi perguntada vai se desdobrar, e veja também como é que vai ficar o desfecho daquela questão que foi perguntada, ou seja, qual vai ser o resultado. É só o consulente ir perguntando durante a consulta, que para cada pergunta eu sempre vou fazer um jogo diferente. Outra coisa bastante interessante também, tá? E que poucos sabem, é que o tarô ele não serve só para ver as previsões do futuro mais imediato e mais distante. O tarô ele também serve como um instrumento de conselho. Então, se você, por exemplo, tá em dúvida com relação ao que fazer em relação a determinada questão, gostaria de finalizar aqui o vídeo mostrando para vocês rapidinho qual é o tarô que eu utilizo nas minhas consultas. Eu utilizo aqui o Old English Tarot, que é esse tarô aqui. Ele é um tarô cores suaves, como vocês podem ver aqui, ó. Ele tem esse fundo amarelo. Ele é um tarô que eu gosto bastante. Então essas são as cartas aqui do meu tarô, para vocês terem uma ideia aqui. Por exemplo, essa aqui é a carta do mundo, tá? Que é uma carta que tem muito a ver com finalização de ciclos, plenitude. Outra carta que eu gosto bastante aqui também, a carta do sol. É uma carta que tem a ver com clareza. A carta do julgamento também é outra carta que eu gosto bastante, porque o julgamento, ele mostra justamente quando, às vezes, aquelas situações do passado, elas retornam com uma força inimaginável, às vezes aquelas questões que já estavam enterradas, elas ressurgem do passado para o presente, elas voltam. Às vezes, situações que estavam mal esclarecidas também podem ser esclarecidas com julgamento. Traz também novas perspectivas de um futuro mais promissor ou de um futuro que talvez não seja tão promissor, mas sempre traz uma definição. Outra carta que eu gosto bastante é a carta da Imperatriz, que é a mãe, a esposa, a namorada, a mulher amada no coração do homem. Então, é isso, pessoal. Se você quiser agendar uma consulta comigo, envie uma mensagem aqui por inbox pela página ou envie um e-mail para mim para Daiana Rodrigues, tudo junto, comunicação, sem tio e sem cedilha, @gmail.com. Beleza, pessoal? Um abraço. Tchau, tchau.